Olá, mamães, tudo bem? Estamos aqui com mais um programa e hoje eu tenho o prazer de estar com uma amiga, super amiga, a Priscila. Ela é advogada, vai falar sobre os direitos de trabalhistas da mamãe. E ela mesma vai apresentar aqui o nome da filhinha depois as coleguinhas continuam. Então, sou a Priscila Dória, advogada há praticamente 20 anos e ao longo, né, da minha vida, da advocacia, na realidade eu fui mais autônoma do que seletista, empregada, né? E ao longo dessa minha carreira autônoma eu tive uma filha que agora tem 9 anos de idade e é difícil você conciliar, né? Bem difícil. Maternidade com profissão, né? Sendo autônoma também, né? Que na realidade o autônomo ele tem que correr atrás ali, né? Pagar todas as contas. Se não trabalhar, não ganha. Se não trabalhar, não ganha. Então, realmente, assim, é complicado, né? Você lidar. A maternidade. Mais uma mamãe super pode aí. Mais uma super poderosa. Mais uma super pode. E também tem as coleguinhas lá do outro lado. Fala aí, Ale. Na hora do meu café. Na hora do café. Eu sou a Alessandra. Eu sou a Flávia. E aí vamos lá falar sobre direito trabalhista das mamães. Gente, que momento, né? Você trabalha e de repente você engravidou. Beta-HCG positivo. Ai, meu Deus, e agora o que eu vou fazer? Como é que vai ser no trabalho? Será que eu vou conseguir manter meu trabalho? Falo ou não falo? Como é que né? Espero vou contar 3 meses. Chefe. Contar pro chefe já é difícil, né? São várias situações difíceis. É um momento difícil. E depende da sua... Por exemplo, você está me falando de uma empregada, ela tem a carteira assinada. Na realidade, a gestante, ela não pode sofrer nenhum preconceito por estar grávida, né? Então, até a lei garante isso, inclusive demissão por ela estar grávida ou ausência de contratação por ela estar grávida também é crime. Então, isso não pode ocorrer nessas relações trabalhistas. Então, a lei não permite isso, né? Quando o empregador... Isso é mais difícil de caracterizar, né? Não, é isso que eu ia falar. Como caracterizar que eu não te contratei porque você está grávida? E óbvio, né? As pessoas não contratam por isso. Não vão contratar. Não, aí vai depender de provas. É essa situação complicada e você vai ter que, se você estiver disposta a brigar por aquilo, na realidade, assim, estando a mãe numa situação, né, de que estava ali quase conseguindo um emprego, né, e realmente passou em todos os testes e não foi admitida por conta somente desse fator, ela pode tentar comprovar por vários meios, juntando mensagens, não sei se de repente a pessoa fez alguma gravação nesse caso específico, até ela pode apresentar, mas assim, é claro que é mais complicada a prova, né, porque normalmente as pessoas vão para uma entrevista, aquilo não fica por escrito, ela vai precisar de testemunhas. Então, assim, muitas pessoas que deixam de ser admitidas por esse motivo não levam à justiça, por causa especificamente disso, né? Da então, dificuldade de provar. Infelizmente, nessa situação. Agora, quando é a situação oposta, né, na realidade, quando ela já tem um emprego, né? E que acontece muito também da pessoa até pedir demissão, ser demitida, e aí ela descobre, quando ela é demitida, ela descobre no meio do aviso prévio, seja ele indenizado ou trabalhado, ela pode ser readmitida. Na realidade, assim, é cancelado o aviso, se ela ainda tiver no aviso. Se ela tivesse terminado já o aviso, ela é readmitida ou pode ser indenizada pelo período que a lei garante, aquele período todo da licença maternidade. E aí o empregador é obrigado a indenizar. Mas assim, se ela tiver com 5 meses de gravidez, ele tem que pagar 4 meses da gravidez que falta, mais os 4 meses da licença maternidade? Ela tem que pagar todo o período ao longo da gestação até os 120 dias, né, de licença, que é previsto na CLT. Mas aí pode ser demitida. Não, ela pode até ser demitida, desde que ele garanta a indenização pelo período, né? Mas poder ser demitida, então, não, é garantida a estabilidade. Só que se houver esse erro do empregador, má fé, seja lá o que for, né? Ela tem direito a essa indenização. Isso, eu não tenho, né? A gente não vive essa realidade, mas eu estou perguntando porque eu pensei que isso fosse ilegal. Não, é ilegal a demissão, por isso que ele é obrigado a indenizar.
Sim, mas Entendeu? existem condições que a situação fica insustentável, não porque a mulher está grávida. Não, aí já é uma outra. E aí, se a empresa faz a indenização, está tudo ok. Não, aí o que você está me falando, uma situação que fica insustentável do trabalho, Outros motivos, dependendo da situação, aí pode caracterizar uma justa causa. Aí, havendo justa causa, sim, o empregador pode demitir essa empregada ainda que gestante, porque ela cometeu uma infração que está lá na legislação. O empregador não é obrigado, ela não pode... Ela não fica imune a tudo. Ela não pode tem se valer da situação também para cometer atitudes que não condizem com a relação contratual ali, né, com a relação de emprego. Então, ela realmente, nesse caso, ela pode ser demitida por justa causa. Mas a empresa também, o ônus da prova da justa causa é da empresa, né? Então, ele tem que provar. Para provar, aí tem que juntar aquelas provas, depende, né, da situação, advertência, suspensão, ou se for alguma coisa ali que fique bem caracterizado, porque ela também pode desconfigurar isso eventualmente numa reclamação. Claro. Isso, uma reclamação Aí trabalhista. seria uma indenização, ela não seria recontratada. Isso. Então, Priscila, a mulher descobriu que está grávida durante o aviso prévio. Sim. Mas existe algum tempo depois que ela poderia descobrir e ainda reverter isso? Ou só durante o aviso prévio? Não, ela pode reverter depois. Quanto tempo? Agora, o que não dá ela passou a gestação inteira, passou a licença maternidade, né? E ela vir querendo que seja readmitida. Né? Aí, nesses casos, entendi. ela pode ser indenizada. Só que ela também tem um período prescricional, que é de 2 anos, para entrar com uma reclamação trabalhista contra o empregador. Isso não só para gestante, para qualquer ex-empregado, né? Ele tem esse período prescricional de 2 anos após a extinção do contrato. Então, ela também tem esse prazo. Então, se eu fui demitida, aí entrei de aviso prévio, engravidei 1 mês depois, eu posso ainda pedir? Não, isso? você só pode Tem que pedir. estar grávida. Tem que estar grávida no momento da demissão. Ah, tá. Se você engravidou depois, não tem Entendi. mais porquê, né? Perdeu, Não, Perdeu a oportunidade. Não, entendi. perdeu a chance. Só se descobriu a Isso. gravidez nesse período. Nesse período, exatamente. E no caso de uma gravidez de risco que precise ficar afastada do trabalho, como é que é? Então, eu não sei a situação específica que você está me perguntando, se for 1 mês antes do parto, por exemplo, até Entra 28 de dias licença antes, maternidade. risco até o 28º dia antes do parto, ela tem direito a esse afastamento. Só que vamos supor que esse risco do parto, da gestação, seja anterior. O que ela pode fazer é entrar com um pedido de auxílio-doença durante esse tempo. Ela vai gozar esse auxílio-doença e depois ela vai entrar com a licença maternidade. Mas ela continua vinculada a essa empresa. Continua Ela vai para o vinculada. INSS. O que acontece é que ela vai ter o atestado médico superior a 15 dias, porque até 15 dias A empresa vai pagar e após 15 dias o INSS vai pagar o benefício para ela. Sim, aí. E aí, quando chegar, acabou a licença, ela retoma as atividades. Isso, acabou a licença, ela retoma e aí tem algumas condições, são favoráveis para a mulher, né? Ela tem a questão... Pelo amor de Deus, qual é a condição favorável? Pelo amor de Deus, vou anotar aqui uma Não, coisa. De mamãe. Ao longo da gestação, ela não pode, assim, também ser tratada como os outros que não estão grávidos, digamos assim, né? Ela tem alguns benefícios, ela pode fazer... Ao longo da gestação. Ao longo da gestação. Ela pode fazer exames ao longo da gestação, no mínimo 6, né, que são permitidos sem desconto de salário. Se ela O pré-natal, né? o pré-natal, para acompanhamento do pré-natal. Agora, se ela também necessitar de mais dias, tendo atestado, ok, também não pode ser demitida. Não pode ser demitida nem descontada. Por esse motivo. E Redução de carga horária não existe, né? não, o que acontece é ela ter esse benefício de sair para as consultas. Posteriormente, assim, depois que o bebê nasceu e tudo mais, ela tem aquela licença 120 dias que pode ser prorrogado. Inclusive, tem que se chama a Programa da Empresa Cidadã, né, que faz com 6 que meses. possa ampliar esse benefício até 60 dias a mais, né, e aí também, de repente, ela consegue... Existe algum benefício fiscal para a empresa que adere a esse programa? Existe benefício, por isso É cidadã. Empresa cidadã. E
temos também outras questões, né, da amamentação, que depois que ela retorna ao trabalho, ela tem direito a um período de, digamos, uma pausa, né, para ela amamentar de 2 vezes por turno, né, horário de trabalho, de 30 minutos, mas ela pode negociar isso também com o empregador de juntar os 2 períodos de 30, ficar 1 hora E sair mais e cedo? sair mais cedo, por exemplo. Ou Isso chegar mais negociando, tarde, né? Mas durante a gravidez não existe redução de carga horária, né? Eu falo isso sabe por quê? Eu não sei vocês, mas eu não sei você também que é mãe, né? Eu tinha um sono, menina, mas era um sono. Eu fazia cirurgia, né? Só fazia exodontia de siso. E olha Isso a responsabilidade, grávida. entendeu? De você trabalhar o tempo todo com aquele sono te perturbando e o médico mandando segurar a cafeína para não fazer uma ingesta maior de cafeína do que já tomava. E a responsabilidade de ter que executar o serviço na marca. É complicado. Mas entendeu? Porque, caramba, é difícil pra caramba, gente. Eu acho que só quem passa, né? É brabo. Eu acho que tem que ter muito direito mesmo, porque é pesado. É muito difícil. É um momento complicado. Aí, antes eu tinha muito sono, e depois que a caçula, que foi a pior, né? A Juliana nasceu, ela tinha refluxo, e aí eu também não dormia. Olha, eu acho que eu passei assim, uns 3 anos da minha vida chorando tinha com que ter sono. uns direitos para com sono. A mãe de bebê, né? Não, eu acho que tinha que até ter, 2 anos de gente, idade uma tinha que redução ter. de carga horária, sabia? Na gestação. Tipo, você trabalha 8, vai passar a trabalhar também. 6, você pode chegar um pouco mais tarde, porque existe uma necessidade biológica. Uma coisa assim, é difícil. Não, eu acredito que a legislação caminha até para favorecer essas desigualdades, né? Que a gente pode chamar assim, né? Até a gente tem a nossa Constituição. O homem não entende, porque ele não vive isso, nunca vai viver, né? Se bem que agora tá... Se bem que agora o quê? Pelo agora, amor de Deus. Tá estranho. Eu vou dar o quê? Peraí. Vou explicar. A natureza é xixi. Em alguns raríssimos casos, né? Porque a gente sabe que normalmente isso não acontece, né? Alguns raríssimos casos que a mãe não quer assumir aquele poder familiar em relação ao bebê, ao filho, não quer, ou some, né? Porque a gente sabe que não acontece normalmente com a mãe, normalmente isso acontece com o pai. E aí o pai acaba tendo direito, inclusive, da licença maternidade, porque ele assume a criança, né? Ah, sim, isso daí eu pensei É que você justo. já justo faz nesse sentido. caso. É justo. Né? O pai que faz isso merece. Merece. Né? Não, é que eu Só pensei que esse caso. Nos casos, o pai vira mãe, aí eu vou Não, virou mãe no sentido do cuidado maior. Do Isso. cuidado maior. Não da gestação. Exatamente. E como ficou agora? Tem uma lei agora específica para mães que têm filhos atípicos, né? Sim, o que acontece? Tem a legislação, né, para servidores públicos federais, concede que pais, né, ou pessoas que tenham sob sua guarda pessoas deficientes, que necessitem ali de um acompanhamento para levar, por exemplo, em consultas médicas, ela reduz essa carga horária sem a redução salarial. E aí o que acontece? Na legislação trabalhista, né, que é das empresas privadas, né, e tudo mais, não tem especificamente a concessão dessa redução. Só que os tribunais já vêm entendendo que, em analogia a essa lei, está estendendo para esses pais, né, com autismo, que são pais de pessoas que têm autismo e outras deficiências. Né? Só não sei se vai permanecer muito tempo no emprego, né? Porque mas é verdade, CLT é mais complicado. eles são ferozes. É complicado, mas depois até da alteração da legislação trabalhista em 2017, eu acho que teve uma flexibilização entre esse acordo entre o empregado e o empregador. Então, assim, dependendo do empregador, é viável que a pessoa, a mãe, né, entre num consenso para poder sair mais cedo, né? E, assim, a meu ver, eu acho que isso até é uma forma de você incentivar a produtividade dessa empregada, porque ela está sendo beneficiada, ela vai se sentir melhor. Produzir mais. Vai se sentir mais feliz, então ela vai acabar produzindo mais
para até... Ela vai ter interesse na produtividade dela, na entrega do serviço, para que ela tenha, né, essa concessão, que na verdade o CLT é a concessão. Exatamente. Acredito que as empresas de repente venham a limitar, né? Vamos ter 3 pais, 2 funcionário pais. federal, mas nós somos do Corpo de Bombeiros, né? Estadual também. O estadual estende isso, que a gente tem algumas colegas que têm filhos atípicos e elas têm redução de carga horária também. E a gente vê, né, com a nossa rotina de convívio, o quanto isso é realmente importantíssimo. Sim, sim. Para a tranquilidade, a saúde emocional também da mãe. São mães que estão sobrecarregadas com muitas coisas, né? A terapia para lá e para cá, e fora o cuidado mesmo com a criança. É uma criança que cobra mais, né? Isso sem dúvida, né? E é aquele tal negócio, a legislação vem para isso, né? Porque aquele direito constitucional, né, da garantia de igualdade para todos, às vezes o tratamento, se você tratar de forma igual o desigual, você não vai proporcionar a igualdade. Justiça, exatamente. E a justiça, a igualdade. Então você tem que ter um tratamento, digamos assim, desigual para superar essa desigualdade. E aí você entra com uma legislação que tenha determinadas obrigações a serem cumpridas ali para beneficiar essa pessoa que está num degrau abaixo para igualar ele a outras pessoas. Então, para você ter uma igualdade ali. Uma compensação, uma compensação. Exatamente. É justo, né? Exatamente. Deixa eu te perguntar, existe alguma situação de gravidez ou do bebê, né, que existe alguma proteção trabalhista especial? Tem essas questões que a Paula falou, né, do autista e tal, da redução. Mas, assim, em relação à gravidez, alguma condição especial que tem alguma... Tem, por exemplo, se ela empregada estiver trabalhando em alguma função que ofereça risco a ela na gestação, ela tem direito a mudar de função, né, sem redução do salário dela. E aí, obviamente, quando ela retornar da licença, né, aí ela volta para a função dela. Interessante isso também, né? Sim. Fora a questão, se tiver com risco, né, como eu já havia falado, risco Engraçado, que isso é uma coisa tão óbvia, né? Não precisa nem de lei para regulamentar mas muitas isso, leis né? são assim, Porque, né? às vezes, uma conversa, um pouco de empatia, de respeito, de amor ao próximo, você consegue atingir isso daí sem que tenha que se perder tempo. Não, exatamente. Para legislar, né? Não, eu acho assim, toda a relação... Na formação de uma lei. Sim, sim. Toda a relação que você consiga chegar a um acordo, que seja... Sim. Não vá para esse lado litigioso, ela flui muito melhor. Com certeza. A produção é muito melhor. Então, realmente, por isso até é interessante. Não que a lei não seja importante. Claro. Né? Claro que sim. Né? Que delimita, coloca os limites nas pessoas, mas... se você pensar bem, não precisava. É verdade, mas infelizmente... A lei, ela foi... O ser humano fosse humano. A lei foi criada justamente para corrigir essa galera que quer... Tem questões que não tem bom senso, antigas né? até, né, para chegar a isso. Que não tem bom senso. E para as mães autônomas, como funciona? Então, a mãe que é autônoma, se ela... recentemente, até um ponto importante, o STF... Ele quebrou essa carência que havia necessidade até de estar recolhendo o INSS 10 meses antes do parto. Então, por exemplo, você é autônoma, você não está recolhendo o INSS, né? Ou às vezes você não está trabalhando, então você não vai recolher, né? E aí, antes, você só conseguia licença maternidade se você comprovasse aquele recolhimento, aquele prazo, né, de carência ali do recolhimento. Aí o STF, recentemente, julgou que não precisa, basta que ela tenha pelo menos um recolhimento um mês antes do parto. Então, mas assim, está em discussão, o INSS muitas vezes faz a impugnação ali, até para fazer o cálculo dessa licença, mas já tem decisão, inclusive, dizendo que tem que haver esse pagamento da licença, e aí a base de cálculo é com base na média do salário que ela ganhava. Se ela declarou um salário, então vai ser a média, vai ser aquele salário ali. Ela estava declarando. Dentro do Supremo, né? Mas é complicado. Não, mas é meio complicado essa decisão também, né? É meio complicado essa decisão, porque 10 meses é igual plano de saúde, né? Só cobre se tiver gravidez, você tem que ter 10 meses de plano. Mas
se você... engravidei. Teria que ter 1 mês antes da descoberta da gravidez. Não, Não, 1 mês antes de parto. ter o bebê. Então, 1 mês antes do parto. Engravidei, vou pagar o maior valor que eu posso para poder... Aí eu me viro, pago e aí Mas eu você tem recebo que ter depois... outros recolhimentos ao longo da tua vida, né? Você nunca teve recolhimento, entendi. teve só esse. Olha o Entendeu? golpe. Ó o golpe, Ó o golpe. Mas de qualquer forma, Flávia, um país que se desperdiça tanto, Né? vamos, né? Vai nascer um cidadão brasileiro que precisa, mãe autônoma, não tem dinheiro. 4 meses. 4 meses? Não vai ganhar Não, 30 mil. não. Sim, Não é o teto. Não é o teto. E nem vai ter um benefícios, né, de terra. Não. Então, assim, é um auxílio. É um auxílio de socialismo. Com certeza. Não, e tem uma discussão ainda, não é 100%, né, em relação a essa base de cálculo. Agora, em relação ao direito da licença, já foi concedido pelo STF. Entendeu? Em decisão. Então o que está Bingo. sendo discutido ainda é o A cálculo. base é o cálculo. Quanto vai ser? Tá ótimo. Tá bom. Mas nisso, a mulher acabou de ter o neném, tô com o neném no braço. Vou receber quando? Ela vai receber, vai ter que sair uma decisão. Já saíram algumas decisões. Em Aí relação ela fica àquilo. aquela criança esperando 2 anos, 1 ano. É surreal. E aí, nesse caso, ela também é autônoma, licença maternidade, 4 meses. Sim, 120 dias. Tá. E assim, mudando um pouco assim de não só de gestação, assim, para as mães, já mulheres em geral, assédio no trabalho. Assédio no trabalho também é outro ponto importante, que a gente vê milhares de reclamações trabalhistas aí todos os dias. No assédio é muito comum, infelizmente, né? E muitas conseguem, inclusive, não é a demissão, né? A extinção do contrato por justa causa, por causa do assédio, né? Ela termina o vínculo, ou conseguem também indenização porque foram assediadas ali no trabalho, né? Mas elas vão ter que Entrar ir com por ação. justa causa? Não. Elas alegam justa causa para rescindir o contrato. Tá. Entendeu? Porque a CLT também não... a justa causa não pode ser só o empregador... É mão dupla. É mão dupla, né? O empregado também pode alegar justa causa. E aí, Na empresa. Na empresa. Entendeu? E aí rompe o contrato de trabalho. Isso, exatamente. Então, mas assim, a gente vê que normalmente isso acaba chegando ao judiciário. Dificilmente você consegue resolver ali na empresa. Só que eu vejo também que está tendo vagarosamente uma melhora nas empresas, né, nessa gestão das empresas, para, inclusive, colocar canais de atendimento, Uma denúncia? de denúncia dentro da empresa, e aí eles estão conseguindo, dependendo da empresa, né, solucionar isso ali dentro. Mas, assim, a grande maioria acaba na Justiça do Trabalho mesmo. E assim, tem uma lenda de que a Justiça de Trabalho sempre vai ser a favor do trabalhador. É lenda, é fato, é fake? Não é assim que seja a favor do trabalhador, mas como o trabalhador é uma parte mais vulnerável ali, né, naquela relação contratual, né, então acaba tendo essa forma ali de paternalista, né, nos julgamentos, porque ele é mais vulnerável. Então, quem tem o maior poder também de prova e tudo mais é a empresa também, né? E a empresa, não só isso, mas é ela que está ali gerindo aquela relação contratual. Ela que manda, tem um poder de mando ali, né? Então, por isso, tem essa, vamos dizer que é lenda, mas não. Né? Mas não acontece só, não é uma proteção do trabalhador também. Tem várias decisões favoráveis à empresa. Quando o empregador, né, ele tem má fé, e ele também tem um ônus da prova ali, né? Artigo 818 da CLT, ele tem um ônus da prova ele entra com uma ação, ele tem que comprovar aquilo que ele está dizendo. Ele pode provar por meio de testemunhas, documentos, mas assim, na Justiça do Trabalho é muito importante a testemunha, né? Então, essa prova oral, ela é muito importante, com base até num princípio que se chama princípio da primazia da realidade. E aí, por isso que assim, é tão importante quando a empregada está sofrendo um assédio, né, e que aquilo está incomodando ela, e ela não aguenta mais aquela situação, ela quer resolver aquilo, acaba recorrendo ao judiciário. É importante que ela tenha testemunhas que possam ir à justiça
falar a seu favor. Eu acho que na maioria das vezes o assédio ele inicia com um assédio sexual, né? E ele se transforma Acho que é no muitas vezes moral pro sexual. Não? Mas eu acho que o assédio sexual, eu acho que é o assédio inicial, o pontapé. Sexual. E aí, se a mulher não cede, aquilo vira um assédio moral. Eu acho que, na maioria dos casos, isso caminha para isso. Mas eu acho que não é nem mais só assédio sexual. A gente vê muito assédio moral o tempo todo, né? Isso acontece bastante. Mas, de fato, quando inicia com assédio sexual e aquilo não é concretizado, acontece isso, né? A revanche. Entendeu? Sim. Isso é realmente. E existe uma frequência maior de mulheres que recebem assédio moral do que homens, mais as mulheres? Sim, com certeza, né? Com certeza, sem dúvida. Até porque os maiores cargos ainda são masculinos. Sim. Ainda tem essa coisa, né, que realmente, mas assim, e aquilo que eu falei também, a legislação caminha já para tornar igualitária essa situação, né? E até para as mulheres ganharem o mesmo salário, com a mesma função, né, e tudo mais. E temos normas que determinam isso, né? Assim, nós não experimentamos essa desigualdade de salário, né? Nem de cargo. Nem de cargo. Então, por causa do gênero. Então, mas isso é... Porque nós somos concursadas. Sim, mas na CLT porque somos existe. militares. Isso, acho que na esfera privada. Sim, também, mas assim, uma advogada numa empresa que faz o mesmo papel de um homem, ela ganha menos? Olha, eu particularmente não presenciei isso, exercendo a mesma função, ganhando menos. O que eu vejo que acontece é, muitas vezes, o homem ser escolhido e a mulher ser preterida por uma determinada função. Promoção. É assim, é um pouco mais fácil para o homem, Porque né? o homem não é mãe, né? Nem Não, pai. mas às vezes o homem é pai. O homem no céuzinho. Ou às vezes nem pai. Então, fica aí. Suspenso. Fica, corta. Ai, mas assim, quando eu vejo assim, de repente tem um homem e a mulher, às vezes a mulher é até com mais capacidade do que o homem, e na hora da promoção, eu não sei se é aquela coisa do clube do bolinha, né? Ou eles, tipo assim, não vou chamar uma mulher pra mandar num monte de homem, não sei. Eu tenho uma paciente que ela fez um contrato com a presidência de uma multinacional, onde ela colocou de lado casamento e filho. Nossa. Não casou e não teve filhos. Nossa. E chegou à vice-presidência da empresa. Normalmente esses cargos de gestão, assim, são preenchidos normalmente por homens. Mas assim, é pelo perfil, né? Mas carregou também... É complicado. Eu não perguntei se arrependeu, se não se arrependeu, porque acho que nem cabe essa pergunta. Mas de repente já era plano dela, que né? isso já é uma escolha, né? É escolha. Hoje em dia Mas tem bem muitas mulheres pesado, que né? optam, né? Hoje em dia tá Mas muito... você muita vê gente como opta. que isso faz parte de uma rotina, né? Que eles, olha, você é muito boa, você é competente, você tem condições de assumir isso aqui. Só que, se você casar, se você for mãe, não dá pra você. Só que, Você né? quer? Quero. Porque E aí ela honrou Mãe a é um palavra outro dela. cargo, né? Ela honrou A partir do momento que a gente é Mas mãe, a você gente vê ganha um outro que cargo. Se existisse um homem com a mesma competência, a vaga não seria dela. Não ia ter nem contrato, filha. Não ia nem... Não houve contrato. Houve um contrato tácito. Sim, mas entre as se partes. tivesse um homem, Porque- nem ela seria ventilada. Exatamente. É porque realmente ela é muito competente para a vaga. Ah. E a empresa, né, colocou essa condição. E ela aceitou, talvez por perfil. Né? Talvez se já tivesse com aquela... da maternidade, aquela coisa, aquele sonho, né, que a gente sonha em ser mãe, e isso não pertencia ao mundo dela, Mas eu vejo muito provavelmente não teria aceitado. Que a mulher não negocia isso. É só, realmente, eu acho que está vinculado a um traço de perfil para a situação. Sim. Provavelmente ela já queria Sim. mesmo. Essas julgo, empresas, mas assim, que tem... Mas existe essa diferença. Essas empresas que acho que viram um vício da pessoa querer aquele cargo, né? Passar aquela pessoa. Tem Não. lá não é peixe, né? É competência. É competência.
Eu acho Não. assim, para esses cargos assim, você tem que ter uma o que é peixe, dedicação. Paula? Peixe é O que é aquilo peixe? que mora no mar, se come na Semana Santa. Fala. Não, para esses Priscila. cargos a pessoa tem que ter uma dedicação, né, exclusiva ali. Exclusiva. Você tem que Viver para aquilo. focar, viver para aquilo, É. né? E como que você vai fazer isso também sendo mãe? A maternidade é bem complicado. Te toma, assim, bastante tempo. É porque E você, quando está em casa, você está em casa com a criança, e você realmente é mãe em tempo integral. Quando você está no trabalho, você também está em casa. Agora presta atenção. Você fica E você que trabalha em pensando home na office. criança. Pois é. E quem trabalha em home office? Nossa, meus Tem sentimentos. licença? Tem licença? Que Não tem licença, tem que conciliar. Gente, Fica deve ser equilibrando muito pratinhos. difícil. Ela tem quantos anos? É 9. ela? Qual o nome 9 dela? hoje. Maria Clara. E assim, Mas ela é Fica, fofa, mamãe, ela É tranquila. bem Mamãe, tranquila, graças a Deus. tranquilinha. E assim, e com prazo, né? Com e prazo. cliente, ainda tem amiga. Amiga, tu não sabe. Ainda tem amiga. Eu acho que o Com que Eu consultas. tenho o pepino das amigas, os pepinos das amigas. eu acho que o que mais pesa para mãe advogada é exatamente isso, conciliar ainda mais em home office e aqueles prazos que tem que cumprir, não tem jeito. Você tem que estar lá e fazer, tem que dar seu jeito. Ah, tem a maternidade, mas não tem jeito, você tem que cumprir. Se você não cumprir, acabou. Compromisso de trabalho. É tipo assim, né? Mão esquerda e mão direita junto. Porque a gente, né, Paula, a gente tem que ir para um lugar para atender. Sim. Então, quando a gente chega lá, a gente tá de folga, né, Eu tô Paula? de folga, falo que é minha folga remunerada. fala, O pessoal essa não folga entende. A remunerada. gente fica, gente, Gente, mas fica, existe cara. ó, cell phone. Que você É. fica ali, Horário ó. de almoço. A cabeça até tá lá, Poxa, mas só de exatamente. físico É, tá mas aqui, você já tá na... você dá uma relaxada, É. né, um pouco assim. É verdade. É, dentro de Muito casa. mais Mas pesado se você é tá no trabalhando home em casa, office. não tem como. É. Não tem folga. O dia que tem audiência, você fica. É, quando eu tenho audiência, reunião e tudo mais, que não é virtual, né? Aí eu saio, mas... Sai um pouquinho de casa. É. É, mãe de sol. Olha só o que eu tava vendo de um. Teve um juiz que, quando a mulher grávida, a advogada grávida, tem prioridade, né? Sim. E esse juiz, ele não Achou que não tinha. tinha. Ele tá sendo lá Ele nasceu- averiguado pelo CNJ, Uhum. mas ele deixou a mulher por último. É um absurdo Nossa, isso. é mesmo? Ele nasceu de quem? Sei lá, acho que ele veio da nave espacial. Pelo amor de Deus, gente. É. Ele nasceu de uma mulher, não? Não, gente, Não, é ele um é absurdo. É absurdo. porque existe isso pra advogada, né? Existe, é prioridade, tá na lei federal, tá no Mas Estatuto a da A Ordem. grávida é prioridade no Até metrô, na fila na da fila do banco, lotérica, no mercado. é. Como que não é lá? Exatamente. Mas por meritíssimo, pasme, não foi. Eu acho que ele foi... Infeliz. foi bem infeliz na ausência de concessão da prioridade. É. E aí, que bem bom que infeliz. já Ele era uma deixou por último, advogada. de propósito, ele deixou por último. Sabia. Não, e todos os outros advogados pediram por ela também ali, né? Aí eu acho que isso Todos. deixou ele irritado. Eu acho que de Aí de repente... castiguinho. Ah, que bonitinho. Aí deixou a coleguinha por último. Aí a coleguinha era advogada, sabia dos direitos dela. A coleguinha já deve ter ajuizado ali mesmo uma ação. Ali mesmo. E sentadinha. detalhe, não tem hierarquia entre o magistrado e o advogado, Sim. né? Além dessa prioridade que ela tem direito, não tem hierarquia. Ah, eu mas pensei que tivesse uma infelizmente- hierarquiazinha. Mas infelizmente ali, Ele conduziu dessa forma. a dessa condução foi infeliz bem forma. infeliz. Ah, mas assim, não deve dar nada. Vai terminar, de repente, pegando um Umas férias de atestado. 60 É, dias porque ele tava remuneradas. estressado. É, pega umas férias remuneradas de 60 dias para descansar. Pois é, Tava chateado com a mãe dele, né? Assim, pode ser. E assim, um assunto que é muito... que você vê muita recorrência na Justiça do Trabalho. A hora extra. Que não Muito. pagam. Hora extra, verbas rescisórias. Que não Também, ou não são pagas, ou a diferença, mas a Diminui. maioria que também acontece da rescisão contratual e não haver pagamento, de empresa que fechou as portas, que não Ixi. tem pagamento. Isso Se é muito declarar comum. falência, não precisa pagar? Não, ele tem que pagar, mas aí ele vai pagar, vai virar ali num monte para aquilo ser pago nesse processo de falência, né? Então, Ixi. aí ele vai ter que aguardar aquela coisa toda ali, mas tem que pagar. É devido. Olha, O problema é que acordo não é muitas assinado em sindicato, não é? Quando acordo assinado em sindicato e na empresa também, É. né? Que agora com a E aí o sindicato não faz a conferência das contas? não, a mas nem contabilidade da empresa não então, fecha isso? quando faz no sindicato, eles tem alguma diferença, eles colocam ressalva no termo de rescisão rescisão. contratual.
E a empresa tem que pagar Sim. aquele valor. O que acontece é que, às vezes, mesmo com a ressalva, não paga. Mas a maioria das reclamações trabalhistas não são nesses casos. São casos em que a empresa simplesmente deixou de pagar mesmo as verbas decisórias. Ou tem alguma coisa ali que ela não quis pagar. Após a rescisão, a empresa tem 10 dias para pagar. Então, ela deixou de pagar. Simplesmente. Por algum vamos pra motivo. justiça. Não, normalmente. Ganha tempo. Conheço bastante gente que pensa Normalmente assim o que mesmo, sabia? acontece é a empresa está com alguma dificuldade. Realmente isso Pra acontece. fechar, pra Né? Não, às vezes não é nem para fechar. Eu conheço. contratar outro. Não, A paciente, maioria- a gente conhece muita gente. É. Eles mandam embora, tica os 10 dias, não faz o pagamento e se você quiser receber, vai para a justiça. Aí na Ganha justiça, tempo, né? O que a ali empresa quer. faz o acordo Acordo, e aí negocia o pagamento. Sim, isso Aí o exatamente valor o que é menor. acontece. Não Não é. correção, Olha só, juros, mas ele ganha tempo. quando não é pago ali dentro do prazo estipulado pela legislação, a empresa tem que pagar a multa, que é a multa do artigo 477 da CLT, que equivale a uma remuneração, um salário daquele empregado. E se entrando com a reclamação, não pagar até a primeira audiência as verbas que faz jus, né, que ele teria direito, além dessa multa do 477, tem que pagar do 467, que é 50% sobre todas as verbas que ele tem direito. Eita, vai ficando Então, bom. vai hein? ficando Vai caro. somando, vai Mas o que somando. acontece é que algumas empresas, infelizmente ainda tem algumas, que deixam o empregado ir à justiça e fazem um acordo até a primeira audiência e conseguem reduzir o pagamento dessas verbas aí. Das Porque multas, né? não paga a multa, consegue fazer acordo, mas é um risco, né? Sim. É um risco para a Já não empresa paga. E pra tá tua cara, prestando já não também pagou. empregado. Mas eu até Não pagou entendo de primeira, vai a pagar de questão segunda? do empresário, no É. caso, né? Porque o país é pesado. Não, a carga tributária, trabalhista, muito tributária grande, é muito pesada. E o trabalhador realmente tem muitos direitos, né? A gente não vê isso lá nos Estados Unidos, na Europa. Sim, é diferente em alguns Aqui países. realmente é uma A coisa mulher abusiva. não O que tem você direito à paga maternidade, de salário de para o licença. empregado é praticamente Estados o que Unidos. você paga de encargos Licença para maternidade. Sim, né, sim. para o governo. Não, Seja é ele muito municipal, alta. estadual Ah. e federal. São 3 tipos de impostos. Você contribui para todo mundo, paga tudo de todos. Imposto de renda. Nossa, gente, É, a muito carga pesado. que eu costumo falar até para os meus clientes que são empresa, né? Eu falo que a melhor forma vai obedecendo a legislação, porque se fica uma coisinha aberto, acaba sendo muito maior, vira um bolo de neve aquilo, né? Mas, assim, sempre que possível, negociar com o empregado, porque hoje essa possibilidade está muito mais forte do que antes da alteração da legislação trabalhista. Então, você consegue fazer acordo individual para determinadas verbas. É porque o empregado quer né? receber, é só O isso. empregado Ele quer não saber quer e receber mais punir a rápido. empresa, Para quer ele é receber mais e sair interessante fora, isso. receber o Ou dinheiro. então, muitas vezes, você pode fazer um acordo com a continuidade do trabalho em determinadas coisas ali dentro da empresa. Então, é mais interessante ele ter sempre esse bom relacionamento com o empregado, fazer esse acordo e aí manter aquela relação. Você aumenta a produtividade do empregado, inclusive, entendeu? Então, acaba gerando benefício para as duas partes. Você acha que no pós-pandemia mudou muito essa relação de trabalho, né? Muitas empresas acharam melhor fechar e ficar home office. E só que para o trabalhador, eu acho que ele, assim, não tem muito horário certo, né? Termina sendo sugado mais. Acho que não. Dependendo da situação em home office, até para algumas mães foi melhor essa situação, né? Em home office. Poxa, Porque sei não, hein? não, porque muitas vezes ela estava Durante no a pandemia trabalho, foi né? sim. Não, Você trabalha durante a perto de casa, pandemia. mas tem gente que Durante a trabalha pandemia longe. foi sim. Mas você Se com deslocar criança. todos Exatamente. os dias, ida e volta, trânsito. Olha, pesado. Você acabou reduzindo e você possibilitando nesse horário de deslocamento você poder se dedicar ali aos Mas seus a filhos, né? A entendeu? criança. Você ganha aí pelo Nesse menos 2 sentido, horas, realmente. pelo menos. Porque não tem lugar nenhum que tu trabalhe, se for em outro bairro, que você não leve pelo menos 50 minutos. Mas eu Ou falo o dentro do carro, no seguinte, transporte. o horário, às vezes, que era de 8 às 5 da empresa, às vezes vai estendendo, fica mais um pouquinho, tu vai ver 7 horas. E isso. essas horas não são pagas. Isso acontece também. Né? É o cuidado, na realidade, ali do próprio empregado para estar equilibrando ali a rotina dele para não estender o horário dessa forma, né? Mas também há controles que podem ser realizados à distância, né? Com acesso ao computador, tem registro ao sistema da Sim. empresa.
né? Então, fica registrado, né? Fica. Trabalhando. login, Você liga o exatamente. computador, alguém liga lá e aí loga o teu computador e inicia a jornada de trabalho. Entendi. Licença amamentação, mulher tem direito no CLT? Não, só através de acordo, mas não tem na legislação que conceda licença amamentação. O que tem é a possibilidade dela tirar as pausas para amamentar. Mas tem várias sim. empresas que de forma particular, digamos assim, privada, com o empregado, afirma um acordo e concede 15 dias, né? Isso acontece, mas não tem na legislação que Nada que conceda ali, garanta ao que bebê garanta a amamentação. uma licença específica para isso. É, porque até 6 meses é amamentação exclusiva, Sim, né? E a mãe fica 4. A não 2 ser nas meses empresas ela cidadãs. fora. É. Tem as empresas. Existe algum projeto para aumentar esse tempo de licença maternidade para poder cobrir esses 6 Sim, meses? tem um projeto de lei em andamento para cobrir esses 6 meses, né? Ainda não está definido. E também a extensão, por exemplo, do benefício, por exemplo, para empregadas que têm estabilidade, ela vai até 5 meses após o parto, né? Então, São só 5 meses de estabilidade? após o parto. É. São os 120 dias e aí mais um mês após a entendi. licença maternidade. Depois nada é garantido. É. Você pode ser demitida. Sem multa, sem nada. Não, isso aí tá errado isso. Isso tá errado. Vamos mudar. Não, tá errado. Vamos Existe nos um projeto. candidatar, Não, amiga. Existe esse projeto. Não, porque é a hora que a mulher mais precisa. É. Ela acabou de ter o filho, E aí aumentou as despesas. E aí esse projeto, tinha que ter qual pelo é menos o projeto? tempinho aí. Tem um projeto de lei que que está... proíbe de... Não, estendendo para 6 meses para dar licença. Licença Depois maternidade. da Depois do maternidade, depois do Isso, parto, você vai depois do ficar parto. 6 meses É, com a estabilidade. isso. Pós-parto. 6 meses pós-parto. Então você tem 4 de maternidade, Mais 2. 2. Que eu te tolero Aí por você já mais chega 2. assim e fala assim, fala real pra mim, você vai me mandar embora. Vou. Daqui a um mês você tá na rua. Tá bom, obrigada pela Eu já vou sinceridade. para começar a procurar. Se você raciocinar, não, assim, se for uma boa Gente, empregada, que não vale a difícil. pena É para a empresa verdade. demitir, porque ela já passou aquele período. Agora que ela vai me retornar Agora a que mão de vai, obra, eu vou sim. demitir. É. Então, muitas vezes não acontece a demissão, né? Acho que quando acontece, vem ali naquele início da gestação, né? E depois ela permanece, porque agora que a empresa vai se beneficiar do trabalho dela, agora que eu vou demitir, né? A não ser que caia a E a mãe produtividade. precisa, né? A mãe precisa, a não ser que outras coisas aconteçam e que ela realmente precise sair por causa da criança, que também acontece. Também. Né? Existe assédio moral a mães que retornam ao trabalho, que agora são mães, e o inverso também existe? Existe, claro que existe. Assédio. Discriminação? Existe, em todos os sentidos, mas... Mas assim, vinculado à maternidade? existe só em relação, assim, por exemplo, um empregador, um superior hierárquico daquela mãe, que agora ela precisa sair certinho no final da jornada, voltar, retornar para estar ali com o filho, e de repente aquilo deixa o empregador ou o superior hierárquico insatisfeito, porque antes ela fazia hora extra, agora ela não pode mais, né? E isso pode existir. Né? Então, não vou te falar, não existe de jeito nenhum, pode existir também, mas isso está errado, né? Isso aí não pode existir, a legislação protege, a legislação não protege esse tipo de coisa, ao contrário, né? Então, é complicado. Eu li sobre uma lei que, eu acho que tá? Posso estar enganada, que até a criança ter 5 anos de idade, a mãe tem direito a se ausentar do trabalho uma vez ao ano, uma vez ao acompanhamento ano. médico, é isso mesmo? Isso. É uma Como vez se a ao ano. criança só ficasse doente uma virose. Uma virose. Um dia. Limite. O limite é de uma virose por ano. Uma vez ao ano. E depois dos 5, ela já está independente para ir sozinha para o hospital. Isso, se vira. Há o direito. Isso aí. E Se autocria. Tá, um dia você está liberada para ir ao médico. Mas óbvio que isso está fora as emergências, né? Se a criança interna. Olha, a mãe vai ter que pedir que alguém esteja ali acompanhando, ela vai acompanhar. Mas aí a mãe não pode ter uma licença Pode pedir férias, de repente. Como é que ela não pode tem pedir isso? férias. Então, a legislação não existe. Não protege existe isso previsto, ainda, então, ainda especificamente para isso. Usa férias. Mas a pessoa faz isso, né? Usa férias, né? Mas tem projetos para suprir isso aí, né? Então, Aguardem. vamos torcer. Aguardem. Porque a verdade é que a gente vive meio que numa bolha, né? Ali dentro
da desde nossa sempre, corporação. Desde sempre que a gente passou. A gente muito nova. se formou e desde entrou. sempre a gente E fazia. foi mãe ali. Isso. Então, ali a Nossa gente realmente realidade tem é outra. muitas Outras. proteções. Regalias. Além dos 6, a gente tem 6 meses de licença Sim. maternidade, a gente tem 3 meses de amamentação. Sim. Mais Depois as férias. A gente pode tira juntar férias, licença especial, licença prêmio. pós-amamentação. Tem vários benefícios. É diferente da esfera privada. Isso. É bem diferente. E não existe Mas lá nada existe previsto de que você pode se ausentar. contrapesos Mas nisso se aí. você precisar, você Em vai na relação ao assistente CLT? social e você Sim, consegue. amiga. Serviços 24 horas, escala extra, que você tem que cumprir. Eu Sem acredito. remuneração. Tem muitos Sem hora contrapesos, extra. tem muitos Não, contrapesos. exatamente. Não é só benefício. Tem um Não. sapo. Você tem uma A qualquer outra hora que regra você é de chamada, jogo. você tem que ir. Sim, é uma outra regra de jogo. Quando a gente é mãe, a gente entra realmente numa condição favorável dentro da corporação. E que é necessário. Mesmo assim, não é tudo. Porque você vê, eu trabalhava, fazia exodontia de sisos, cheia de sono, e tinha que fazer. Tinha que fazer porque é o meu serviço. Sim. Não é que eu tivesse que fazer, eu estava cumprindo o meu expediente, né? Normal, ok. Mas não é só benefícios. Você tem o outro lado que o Isso. CLT não vive. Escala Na extra. semana verdade. que vem eu tô de serviço. Exatamente, 24 horas. Tem serviço outras 24 coisas horas. que você vive e que não é remunerado por isso. E que você tem que delegar sua maternidade nesse período. Problema seu. O que acontece na Arrume esfera, sua rede de apoio. Isso aí. na esfera Se privada. vire. Na esfera privada, você pode negociar com o empregador, né? Mas aí depende que os dois entrem num consenso para determinadas coisas. Diferente, né, da pública, que você já tem ali uma legislação que já está abarcando alguns estatuto. direitos. Você é regido por um estatuto. Ali, não tem muito como fugir disso. Sim, sim. Ali na CLT também, mas a CLT não prevê determinadas coisas ainda, né? Mas, assim, prevê vários direitos, né, que são importantes. E que ficam, muitas vezes, até um pouco pesados para a empresa. Mas é complicado. Em alguns casos que precisa, não tem uma previsão ali. E aí tem que recorrer ao acordo individual. Você acha que a mulher ainda é preterida numa contratação por ser mulher? Olha, eu acho que não. Senão, né? Só se for para alguma profissão especificamente, alguma atividade específica, mas eu acho que cada um no seu quadrado. Cada um mas aí nem a mulher quer, por exemplo, marítima. A mulher não quer. Você não vai ser estivadora, não quer, né? exatamente. Isso daí a gente passa. Pode até alguém que queira, né? Pode ser que mas a tenha, legislação deve ter. diferencia, inclusive, por exemplo, a mulher para o homem, a carga que ela consegue carregar. Então, a mulher até tantos quilos, o homem tantos quilos. Então, tem essa diferenciação porque realmente tem uma diferenciação entre o homem e a mulher em relação a isso. Fisiológica. Fisiológica. Justo, claro. Desculpas feministas. Cada um no seu quadrado. Cada um no seu dispositivo. Isso, exatamente. Exatamente. Cada um no seu posto. E assim, homem não nada bala. Mas a mulher, você acha que muitas desistem por causa da maternidade? Com certeza. Muitos desistem porque... Deve ter até uma taxa já disso. Um cálculo, né? De quantos % das mulheres desistem do trabalho depois que viram mães. Porque todos são mães aqui vão entender, né? Quem é mãe sabe. Entendedoras entenderão. É muito difícil conciliar tudo. Casa, filho, trabalho, né? Você tem que se dedicar. A maternidade é uma dedicação exclusiva. O trabalho também, você tem que se dedicar ali, né? 2 trabalhos. Então você tem 2 trabalhos. 2 e é empregos. difícil, né? É muito difícil. Eu tenho certeza que todas concordam comigo. É complicado. Mas nós somos guerreiras. Super podemos. Né? Super podemos. Isso aí. Mas aí essa que também que não consegue trabalhar, coitado. É difícil para ela também, né? Porque às vezes tem que roer um osso. Ou às vezes a criança tem um sistema imunológico mais deficiente, fica mais vezes com recorrência doente, precisa da mãe. Até a própria criança especial, né? É verdade. Caramba. A própria criança. E a mãe precisa do salário, então, poxa. Não, Difícil. é bem difícil, né? E
Por isso que até está começando a ter projetos de lei, análise dessas situações assim, para eu acho que isso tem que ser muito bem estudado, porque senão você começa a limitar a mulher dentro do mercado de trabalho. Sim, sim. E aí você estaria tendo uma desigualdade ali, né? Exatamente. E aí como, né, criar a igualdade entre coisas diferentes. Então você tem que ter um bom senso muito apurado para desenvolver um projeto de lei que beneficia a mulher sem prejudicar o empregador. Não, e outra coisa, não tem como dizer, então não tenha filhos, não existe isso. A família é a matriz da sociedade, né? Também não dá para dizer, então não trabalha. Também não dá para dizer, então não trabalha. Mas como que eu vou comer? Eu vou falar para vocês, gente, essa revolução industrial, aquela... Quem mandou? Queimou sutiã. Pra que aquilo? Olha, igualdade, fraternidade. Eu adoraria ficar em casa sendo sustentada, bem sustentada. Mas tudo tem mais isso ser sustentado, às vezes tem um preço, né? Tudo tem um preço. Tudo tem um preço. Entendeu? Mas aí a gente desconhece esse preço, porque a gente não vive isso, né, amiga? Mas imagina se, por exemplo, nós, mães solos, se não tivéssemos o nosso emprego. Porque você é assim, eu sei, eu entendo, Paula, mas você... Eu e muita gente, Você imagina também se existisse um mundo perfeito, ideal, né? Seu ideal. Se o marido levasse os proventos, né, suficiente para conforto da família e você pudesse... Fosse um bom caráter, cuidasse da mulher. O papel de pai, de fato, uma paternidade digna. Sem violência. Exatamente, entendeu? Então, olha que belezinha que não seria. Você poder educar seu filho diretamente, sem delegar isso a outras pessoas, que a gente acaba que delega. Sim. Né? A Giovana ficou por muito tempo... uma babá que era passista de escola de samba. Com 3 anos ela sambava, que era uma beleza. E eu nunca ensinei ela a sambar. Entendeu? Então, assim, falta de opção. Você precisa trabalhar, tem que retornar. Ainda tem isso, né? A escolha da babá. A babá da Giovana era passista de escola de samba. E arrebentava e a Giovana, ó. Um molejo, com 3 anos. Então, quer dizer, é claro que a gente gostaria de ser mais participativa na maternidade, sem essa preocupação de boletos com o filho, entendeu? Mas a realidade não te permite. E a gente mesmo se envolve nisso, né? Ainda tem exaustão, né? A gente quer participar, a gente quer ter uma situação ainda melhor. Você quer levar para a criança um padrão de vida. Um padrão, exatamente. Enquanto você vai subindo o padrão, tu vai trabalhando. Isso corresponde a horas a mais trabalhadas, a ausência materna. Então, isso gera outros problemas. É complicadíssimo você lidar com isso. Aí você vive com sono a vida toda. Mas aí, aí depois... Porque quando você está em casa, você tem que ter o quê? Tempo de qualidade, para poder suprir a tua ausência. E aí você não tem tempo para você. O problema é esse, né? Se você for aumentando, qual a qualidade de vida que você vai ter com o teu filho? Você vai dar uma boa mesada, uma boa... Ele vai sair sozinho, mas você não vai estar com ele. Né? Então, são... essa falsa qualidade de vida. São escolhas que nós temos que fazer. Irreversível. O equilíbrio, né? É difícil. Eu, como autônoma, eu estou assim, o tempo todo pensando em sempre evolução, né? Evolução na carreira, né? Até para gerar o retorno financeiro que eu desejo. Mas, ao mesmo tempo, tendo a minha filha, né, e tendo que me dedicar, é uma coisa assim que é um pouco angustiante, porque eu quero estar com ela o tempo todo, estudar, porque tem também essa parte, né? Eu quero estudar, eu quero fazer as coisas com ela, mas ao mesmo tempo tenho que me dedicar, eu tenho que ter a cabeça fria para sempre estar pensando ali, porque eu estou gerindo também meu próprio negócio. Então, é complicado você ter esse jogo de cintura, né? Sim. É uma coisa que a mulher faz de conciliar realmente que é bem diferenciado. Pesado, é difícil, né? E saúde mental para todo mundo. Para a criança, né? Porque senão você acaba pegando o dinheiro que tu ganha e botando para dentro do psicólogo. Remédio. Pois é, entendeu? Exatamente. Então, isso tudo é equilíbrio, como tudo na vida, né? Como tudo na vida. Mas assim, hoje, se você tivesse que voltasse lá para a época do ensino médio, seria direito? Seria. Eu amo a minha profissão. Eu me dedico bastante, assim, sempre que eu pego um caso, eu quero resolver, eu quero proporcionar ali para o meu cliente a justiça, quero proporcionar um resultado para ele, né?
é angustiante, quando depende também, por exemplo, de uma decisão judicial. Sim, isso a não depende só de você. Não depende de mim, né? Quer dizer, depende de eu estar ali expondo a situação, mas depois que eu cumpro a minha missão ali naquele processo, eu dependo... Não necessariamente será feita a justiça. Vai depender, porque assim, cada juiz tem um entendimento, tem uma vivência, então cada um pensa de um jeito, né? Isso faz parte, inclusive, do julgamento. Mas é complicado você estar dependendo disso. Então, eu acho que a pessoa tem que ter uma vocação ali para estar lidando com essa situação, né? Por isso que eu tento hoje até me esquivar um pouco dessa parte litigiosa e estar fazendo mais o consultivo. Acho mais satisfatório, realmente, para todos. Para você como advogado e para as partes. Eu sempre aconselho os meus clientes a a tomar ações preventivas, né, que evitem determinados riscos. E acho que é a melhor forma de advogar e para o cliente também. E você foi mãe primeiro ou advogada primeiro? Advogada. Fui advogada primeiro. E você acha que mudou a sua maneira de trabalhar depois que você foi mãe? Mudou. A tua visão do teu trabalho, assim, das coisas? Mudou. Primeiro, quando você inicia a carreira, eu acho que independente até da maternidade, você vai meio que com sangue nos olhos, né? Você pensa mais até nessa parte litigiosa, de processar, né? Então, você fica mais focada nisso, até porque na própria faculdade você não tem aulas assim sobre gestão, sobre essa atuação consultiva, preventiva, você não tem especificamente isso. A intuição do advogado vai para o litígio. O próprio advogado vai para o litígio. A faculdade conduz o recém-formado a isso. A experiência que te traz o que você está falando. Inclusive os estágios são todos assim, para você acompanhar processos e tudo mais. Isso já no início da carreira. Depois você começa a ver que não é bem assim. Quando você se torna mãe, acentua ainda mais isso. Você quer evitar, porque você vê os riscos, né? E você já, com a maternidade, acho que para tudo, inclusive, você quer diminuir os riscos, né? Você não quer estar ali vivendo tantos riscos. Você é mãe agora. Você tem um interesse maior ali. Então, até quando você está numa situação... mais inteligente. Você vai estar ali se desgastando mais. Você está num litígio. E você precisa de um retorno financeiro, uma compensação financeira que agora litígio demora. Demora. Sem previsão. Mesmo você podendo cobrar honorários iniciais, mas aí você depende de um resultado final, aí você tem todo aquele desgaste para você e para o seu cliente. Porque o cliente também está ali, nossa, está recorrendo, está demorando, não tem decisão, o que aconteceu? Então, realmente o final disso o interesse maior é evitar esse litígio, procurar sempre a conciliação, prevenir os riscos, né? Eu acho que isso mudou completamente também depois da maternidade. O nosso ponto é provar que a mãe é sempre uma profissional melhor, ou melhor, que a maternidade melhora os profissionais. Com certeza. Se você avaliar isso, né? Imagina, você antes sem experiência, sem a maternidade, por exemplo, na minha profissão, eu estou ali brigando, estou entrando com processo, estou aconselhando o cliente, não, vamos processar, você tem direito. O ponto de vista modifica. Modifica. Aí você vira se torna mais empático, vamos evitar confusão, vamos fazer um acordo, todo mundo vai ganhar, você vai ganhar, ele vai ganhar mais rápido, eu também vou ganhar o meu mais rápido. Sim, vamos ser felizes. Não, e às vezes acontece, o cliente, o que você acha? Eu não vou fazer isso, eu não vou pagar aquilo, porque está errado, está isso, aquilo. Calma, vamos prevenir o que pode ocasionar isso, vamos fazer tal coisa, faz assim e tal. Aí vamos supor, a empresa, o cliente, fala assim, eu fiz isso, que ótimo, nossa, você não sabe o que aconteceu, reverteu a situação, agora tá tudo... Eu falei, tá vendo? E se fosse antigamente? Não, realmente, não faz isso, vamos processar, entendeu? Então, é uma diferença, assim, incrível. Realmente. Né? Legal. Ser mãe deixa a gente muito melhor. Claro. Experimentem. Experimentem. Recomendamos. Com moderação. Com moderação. Uma montanha russa. Com moderação foi ótimo. Com moderação, senão você para com 3. Calma. Calma, devagar. Isso aí, Priscila, a gente adorou você aqui. Foi muito bom, muito esclarecedor, né, meninas? Com certeza. Espero que seja assim para as muitas mamães que acompanham a gente.
Eu que agradeço. Deixa seu Instagram. Isso, aí deixa teu contato. depois a gente vai colocar na nossa legenda lá. Priscila Dória Ló. E eu agradeço muito pelo convite, por estar aqui. Fico à disposição de vocês aí. Tá bom, obrigada. Querida. Obrigada mesmo, tá? Eu Pela que sua agradeço. presença.